Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom, estávamos conversando acerca da palavra. Este é o programa da Igreja Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom, podemos estar conversando acerca daquilo que é a Bíblia Sagrada nesse tempo. Convidar você a fazer parte daquilo que é nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook. Siga no Instagram, curta, compartilha, ajude a propagar aquilo que é a palavra do Senhor. E aqui na Rádio Sudoeste, que a audiência continue perpetuando e crescendo, como sempre tem sido durante esses anos todos. Eu tinha um programa na Rádio Sudoeste junto com o pastor Fabrício Valadares, Missionários da Madrugada. E nós, a rádio ainda não é onde ela está agora, e nós tínhamos ali, durante a madrugada, 2 horas da manhã, toda quinta-feira, se eu não me engano, um programa que atingia famílias inteiras, filhos que estavam nas drogas, pessoas com depressão, pessoas com sentimento de suicídio, os terrores noturnos, e a programação entrava na vida das pessoas ali, através da rádio, trazia várias mudanças, agradável demais lembrar de algumas coisas, Querido de Deus, nesse tempo onde as grandes dificuldades aumentam, não só na área da depressão, mas na área do relacionamento, seja ele qual for, Jesus ele já vinha falando sobre isso, de uma forma muito clara. Ele vinha dizendo que nós tenhamos cuidado, O tempo inteiro Jesus fala para termos cuidados com algumas coisas, cuidados de nós mesmos, cuidados com alguns fermentos. Um deles está em Marcos, no capítulo de número 8, no versículo de número 15, Jesus ele diz assim: ordenou-lhes dizendo, guardai-vos do fermento dos fariseus, e ele diz, e do fermento de Herodes. Quando o Senhor Jesus ele fala para nós nos guardarmos do fermento de Herodes, ele está trazendo um pensamento acerca daquilo que essa pessoa, quem era Herodes, Nós vamos ver que a Bíblia Sagrada o tempo inteiro nos faz pensar daquilo que é o nosso cuidado de nós mesmos. Cuidados de quê? Exemplo, quem criou Lúcifer foi Deus. Esse ser de luz foi Deus quem criou. E da mesma forma dessa criação, de um ser de luz, onde os sons estavam dentro dele, pisava em pedras preciosas, querubim ungido, classe única, nessa criação, dentro do coração de Lúcifer, nasce um sentimento. E esse sentimento, nascido no coração dele, gerou, de uma certa forma, um desejo, Gerou dentro de Lúcifer um narciso. Ele começou a olhar para dentro de si mesmo e pensar, eu posso ser melhor do que Deus. Existe algo em mim que é muito bom, tanto é que eu posso colocar o meu trono acima do trono de Deus. Esse narciso que as histórias mitológicas contam, que trazem pensamentos acerca daquilo que é esse desejo pessoal, Herodes era a mesma situação. O Herodes olhava para dentro de si e pensava que só ele já bastava, que não precisava de mais nada. Ele era muito bom. Hoje em dia, quando Jesus fala isso para o povo de Deus, dizendo cuidado com o fermento de Herodes, ele está dizendo que muitas pessoas vão poder, de uma certa forma, estar na igreja, pertencerem a um ministério, fazerem parte de uma conversão e mesmo tendo tido um encontro com Deus, ainda atuar na igreja com seus sentimentos pessoais e emocionais. O Herodes é aquele onde tudo tem que voltar para si, ele tem que ser visto, ele tem que ser quisto. Herodes é aquele que coloca um trono como dentro da igreja como sendo seu. Se as pessoas não notarem, se as pessoas não reconhecerem, se as pessoas não colocarem tapete vermelho, ele se sente mal, ele se sente humilhado, ele não consegue ficar bem. Herodes é o Narciso, que olhando para o lago, vê que a beleza dele era muito grande e se joga dentro do lago. Diz a história que algumas fadas que estavam ali, chorando a morte de Narciso, e pergunta-se, por que você está chorando a morte de Narciso? Ele era muito bonito, era sim, muito bonito. Mas o lago chorando muito aquilo que seria a morte dele, e as fadas perguntam, mas por que você chora então a morte de Narciso, que ele era tão bonito? Aí o lago diz, Narciso era bonito? Eu não via a beleza de Narciso, o que eu vi era a minha beleza nos olhos de Narciso. Então o lago era mais narcisista ainda do que o próprio ser chamado Narciso. Você que de repente aí agora está ouvindo essa história, onde já muitos de nós conhecemos, assim como a história de Romeu e Julieta. A história de Romeu e Julieta é muito interessante.
né? Porque não foi uma história de amor. O Romeu tinha terminado o relacionamento. E quando ele terminou o relacionamento, ele ficou muito mal, cabisbaixo, entristecido. Aí ele conhece a Julieta, no espaço curtíssimo de tempo, confunde os seus sentimentos ali e comete várias situações que a história nos conta, mas a motivação do Romeu não foi estar totalmente apaixonado, não. Ele já vinha de um relacionamento frustrado. Nós, às vezes, não entendemos as histórias conforme elas são contadas. A gente pega o lado romântico e atribui aquilo dali algo a ser interessante para nutrir as nossas carências. Quantas pessoas hoje estão envolvidas com a igreja, envolvidas com política, quantos governadores, quantos vereadores estão aí e não estão pleiteando a causa de alguém ou aquilo que é a nação, a comunidade, o município, não. Muitos estão ali por si mesmos, são os seus narcisos, são os seus Herodes. Eu estou aqui porque eu quero ser visto, eu quero ser conhecido, eu quero que as pessoas dependam de mim. E esse sentimento, quando entra dentro da igreja, entra dentro das casas, quantos maridos são assim? A minha família depende de mim. Se não sou eu, como seria essa casa? Se não sou eu, a esposa se coloca desse jeito. Se não sou eu para cuidar da casa, o que seria? Sou eu que lavo, sou eu que passo. Esse sentimento, o Senhor Jesus está dizendo, cuidado com o fermento de Herodes, que constrói algumas situações para que tudo seja voltado para ele. Entenda algo. Nem todo lugar que coloca o nome de Deus na porta, o nome de Jesus na porta, quer dizer que Jesus esteja lá, quer dizer que Deus esteja lá. Nós precisamos ter esse cuidado de perceber qual é a motivação do nosso coração para as ações do reino de Deus, para as ações dentro da família. Tem pessoas que se casam para sair de casa, tem pessoas que se casam por causa do relacionamento sexual, tem pessoas que se casam por conta de uma garantia financeira. São vários motivos, menos aquilo que o Senhor constrói do casamento. Auxílio, cuidado. As pessoas têm se perdido por suas motivações erradas, equivocadas, e se a igreja não se levantar para falar a verdade, se você, servo de Deus, se você, serva do Deus Altíssimo, não se levantar para trazer um nível de confronto, para que haja cura nessa nação, para que haja cura nas famílias, na igreja, nós vamos perder aquilo que é a essência do Evangelho. Hoje, a maioria, com os seus narcisos e os seus Herodes, só falam aquilo que o outro quer ouvir para poder ter mais likes e curtidas. Quando a igreja começa a calar a voz profética, quando a igreja não tem mais manifestações proféticas dentro dela. Fizemos um culto de Santa Ceia aqui na igreja outro dia, e nesse culto de Santa Ceia o louvor tem sido uma bênção, a adoração tem sido uma bênção. Antes de ministrar ali o cálice e o pão, eu disse para que não houvesse palavra nenhuma, para que não houvesse louvor nenhum, que a igreja ficasse em silêncio, apenas para pensar em Deus. Explodiu de um mover, de uma presença de Deus dentro da igreja. Uma coisa linda que o Senhor fez. O Senhor não precisa de apelo nenhum. Quando Deus ia ter relacionamento com Adão, não tinha louvor, não tinha ministério de louvor, não tinha dança. O que tinha era a presença de Deus. Nós estamos hoje dando mais vazão à presença de qualquer coisa, menos a presença de Deus. Nós olhamos a arquitetura, nós olhamos agora o que nos atrai nesse templo, e o que sempre atraiu as pessoas para dentro da igreja é a presença de Deus. Que tenhamos, sim, lugares agradáveis, bonitos, não importa, mas que não falte o essencial, o primordial, a presença de Deus. Estamos dando nesse tempo muito mais vazão para aquilo que é o nosso desejo pessoal, as nossas insanidades emocionais e pessoais, do que a presença de Deus. Jesus está dizendo de maneira clara: cuidado com o fermento de Herodes. Muitas pessoas, nas suas famílias, nas suas empresas, nas suas igrejas, têm se levantado com esse sentimento herodiano, daquilo que é os seus desejos, as suas vontades, os seus princípios, os seus pensamentos, e isso tem levado vidas, famílias a se perderem, a terem a sua mente cauterizada, sua mente guardada nas mãos do inimigo. Que você que está ouvindo, assistindo essa mensagem, seja liberto e restaurado pela palavra do Eterno, em nome de Jesus. Que o Pai te abençoe hoje e sempre. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Paz de Cristo. Fique com Deus.